azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tonesquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vendei e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as portas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: o Senhor, abre-nós a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja Deus. Amém? Exalta as palmas do Senhor. E pode ser muitas pessoas tropeçando, sabe por quê? Culpa dos pregadores da palavra. Louvado seja Deus. Que pregam mil maravilhas, né? Louvado seja Deus. Acostuma o povo. Louvado seja Deus. Nós temos que pregar a verdade, que Jesus está voltando, que a porta é estreita. Louvado seja Deus. Que tem que abandonar o pecado, tem que abandonar tudo para servir a Deus verdadeiramente. Glória a Jesus. Temos que falar a verdade. Glória a Deus. Mas tem muitos pregadores da palavra que estão fazendo o povo errar, porque não pregam a verdade. Muitos estão se acovardando, os que o Senhor me fez saber. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos continuar pregando a palavra de salvação. Glória a Deus. Não é pecado nós pregar prosperidade, não. Mas nós não podemos deixar o povo mal acostumado, né? Porque nós temos que pregar também, né? Aleluia. A salvação. Pregar também que a porta é estreita, que não é só bênção, não. Tem luta. Louvado seja Deus. A gente está aqui nesse altar, pensa que é fácil. Louvado seja Deus. Não é fácil. Nós passamos por luta, dificuldade. Glória a Deus, aleluia. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, louvado seja Deus, que eu renunciei ao mundo, renunciei só ao Espírito Santo. Louvado seja Deus, que é o Espírito Santo que liberta. Glória a Deus. Pastor não liberta ninguém, irmão, irmã não liberta ninguém, só Jesus que liberta. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, querido, aleluia. Só Jesus. Eu não liberto minha família. Se eles não der lugar, eles têm que dar lugar a Deus, porque nós temos que pregar para a nossa família. Mas se eles der lugar, Deus liberta eles. Enquanto eles não der lugar, Deus não vai libertar. Louvado seja Deus. Temos que falar isso, irmãos. Louvado seja Deus. Até dentro da minha casa, as pessoas gostando ou não, louvado seja Deus. Porque é só o Espírito Santo, né, que muda a gente. Assim como Ele fez na minha vida e ainda está fazendo, né? Louvado seja Deus. Porque grandes coisas o Senhor fez, está fazendo. Glória a Deus. Que não é fácil a gente servir a Deus, né? Aqui, esse lugar aqui, foi Deus que me enviou para cá, para esse lugar aqui. Louvado seja Deus. E até por profecias falsas, né? Profecias falsas já, né? Já me passaram, né? Profecias falsas, né? Que não é de Deus. Mas a gente sabe, nós temos que ter visão de Deus, né? Não deixar o inimigo não enganar a gente. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você nessa noite, né? Você está com a oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade, uma chance. Glória a Deus, né? Você que quer aceitar Jesus ou quer fazer um concerto. Louvado seja Deus. Jesus está aqui nesse lugar. Glória a Deus, aleluia, para te receber. Você que quer fazer o concerto com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz também que não é por força nem por violência, mas pelo toque do Espírito Santo de Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus de poder. Eu ia até pregar lá em Jeremias primeiro, mas o Senhor me direcionou a essa palavra aqui. Louvado seja Deus. É o que Deus quer falar, não é o que Glória a Deus. Eu quero falar, não. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Deus, né? Nós temos que fazer a vontade do Senhor, não a nossa vontade. Louvado seja Deus, né? Mas a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não vamos ficar preocupados que a gente vai falar. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, porque o Senhor vai colocar as palavras dele na sua boca. Louvado seja Deus nesse lugar. Glória. Glória a Jesus. Então vamos pedir a direção de Deus, irmãos. Vamos pedir a direção de Deus. Placa de ministério não salva ninguém, mas o que salva é a obediência. Nós temos que procurar um ministério que o pastor, louvado seja Deus, pregue a verdade, prega contra a vaidade, contra o adultério, contra, louvado seja Deus, o pecado, né, lá fora, os vícios. Glória a Deus, aleluia. Porque se ele não pregar, ele vai ser cobrado naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, meu Deus. Então essas virgens, as loucas, não estavam preparadas, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus, porque tem muitas pessoas desapercebidas. Glória a Deus, aleluia. Mas as prudentes não, estavam ali em oração. Vinha para a oração da tarde. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus, vinha para a casa do Senhor. Eu sei que tem momento que nós passamos, né? Muitas vezes o nosso irmão, a nossa irmã não entende uma prova que o irmão passa, o pai irmão passa, aí muitos julgam, né? E não sabem o que a pessoa está passando. Louvado seja Deus, e julga também. As prudentes, elas não julgavam ninguém não. Louvado seja Deus. A prudente, louvado seja Deus. Os lugares que eu tenho andado, eu tenho visto, o Senhor tem falado comigo ao meu coração. Glória a Deus, aleluia, né? Louvado seja Deus. Muitos pregadores preocupados o que eu vou pregar, o que eu vou falar. Louvado seja Deus. Não temos que ficar preocupados não, irmão, porque é o Senhor que coloca a palavra na nossa boca. Assim como ele falou para o profeta Jeremias, louvado seja Deus, para ele não temer. Não teme, Jeremias, diante deles. Louvado seja Deus. O Senhor falou com o profeta Jeremias. Glória a Deus, aleluia. Para nós não temer ao homem, mas temer a Deus e falar a verdade. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluias. E nunca vou deixar de falar a verdade. E também não vou me vender por ninguém, nem pela minha família, nem por ninguém. Pode ter minha família me abandonar. Louvado seja Deus. Pode ter as pessoas me desprezar, me abandonar, mas eu não me vendo. Vamos se vender. Glória a Deus. Eu não me vendo, irmão. Não me vendo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque o Senhor, Ele tem falado comigo em sonhos. O Senhor também, Ele falou comigo. Foi nessa coisa melhor do que você que está aí. Louvado seja Deus. Mas nós temos que ser diferentes. Temos que ser luz do mundo. Glória a Deus, aleluia. Porque as virgens, elas resplandeciam quando elas entraram na casa de Deus. Aleluia, elas brilhavam. Porque elas tinham a presença de Deus. Elas tinham o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O rosto dela não era abatido não. Louvado seja Deus. Mas elas brilhavam. Eu passava luta, perseguições, calúnias, pedradas, porque nós somos apedrejados, nós somos caluniados. Aleluia. Pessoas se levantam contra a nossa vida por causa da palavra, por causa da verdade. Glória a Deus. Porque muitos não querem mais ouvir a verdade, a voz de Deus. Muitos não obedecem mais a Deus, não querem mais obedecer a Deus, não querem mais obedecer a liderança da igreja. Porque nós temos que obedecer também a liderança da igreja que está na frente do trabalho aqui do Senhor. Porque nada é em vão. Porque naquele grande dia Deus vai cobrar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Dos pastores. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho que falar. Não posso ficar calado. Louvado seja Deus. Porque Deus vai cobrar de mim. Louvado seja Deus. Deus cobra de nós. Deus esta parábola.
das 10 virgens, né? Glória a Deus, como seria o reino do céu. Louvado seja Deus, porque Jesus, Ele veio buscar um povo, louvado seja Deus, um povo lavado, remido de boas obras, de boas ações. Louvado seja Deus. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus que as prudentes, elas eram vigilantes, né? Louvado seja Deus, vigiavam em tudo. Glória a Deus, aleluia. Eram pessoas, meus amados, que vinham para a casa do Senhor para orar, para buscar a Deus verdadeiramente. Glória a Deus. Pessoas que renunciaram ao mundo, o pecado lá fora. Louvado seja Deus. Glória a Deus, eram as virgens prudentes. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E as loucas, glória a Deus. Louvado seja Deus, que estavam também, glória a Deus, ali junto com as prudentes, né? Glória a Deus, é como no dia de hoje. Estamos aqui reunidos aqui em uma só fé, adorando a Deus em espírito e verdade. Glória a Deus, porque nós sabemos, né, o dia, né, a hora que o Senhor vem buscar a sua igreja. Glória a Deus, para nós buscar a Deus, louvado seja Deus, buscar mesmo verdadeiramente, deixar as coisas de materiais, não se preocupar com as coisas, né, dessa terra, porque tudo é passageiro. Louvado seja Deus, a palavra de Deus diz que estamos aqui de passagem. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus está nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, glorifica o nome do Senhor. Nós não temos que ficar calados, não, nós temos que glorificar a Deus, porque Deus está nesse lugar. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, nós temos que ficar com a nossa lâmpada acesa. Glória a Deus, porque as prudentes, glória a Deus, elas vigiavam em tudo. Glória a Deus, aleluia. As prudentes, ela tinha amor do coração pelo próximo. Ela não guardava rancor, não guardava mágoa de ninguém. Ela não gostava de contenda. Louvado seja Deus. Ela era prudente, ela assim, louvado seja Deus. Ela se afastava, né, daquelas coisas que não desagradavam a Deus. Era prudente, glória a Deus. Mas as loucas não. Tem muitas pessoas loucas dentro da casa do Senhor, pensando que vai subir, mas não vai subir. Aqueles que pensam que vai subir não vão. Louvado seja Deus.